Bonita, boa noite, Niterói. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos colocar o nome da nossa livezinha aqui. Fala, galera bonita. Super boa noite. É um prazer imenso estar com vocês. Vou botar o nomezinho da nossa live aqui, ó. Preso. Aí, consegui fixar o comentário. Fala, rapaziada, estamos ao vivo, direto de Santa Rosa, Niterói. São agora exatamente 7h30 e hoje a gente vai bater um papo muito maneiro e muito legal com a juventude niteroense. Vamos conversar com o estudante, o jovem Gabriel Issa, estudante do ensino médio aqui em Niterói, e vamos bater papo sobre política, pessoal. É muito importante que a juventude da cidade se interesse pela política, que a juventude da cidade acompanhe a política, para que a gente possa ter uma juventude forte, uma juventude atuante, uma juventude que goste de estar fazendo todos os debates. Gisele, fala Gisele, tudo bem? Maria, seja bem-vinda. Isabela, Estrela, isso é lindo, perfeito. Pessoal, o tema então da nossa live de hoje é juventude e política. Deixa eu achar o Gabrielzinho aqui para colocar ele para dentro, tá? Pessoal, muito importante que vocês estejam bem de saúde. Quero ver todo mundo bem, todo mundo 100%, tá? Cuidem das pessoas que estão na casa de vocês, cuidem das pessoas que mais precisam, cuidem das pessoas que são mais vulneráveis, tá? O Araquém tá aí, fala Araquém, fala Lúcio, tudo bem? Show de bola! Madu Poubel, rapaziada linda, bonita aí. Gente, vou chamar o Gabrielzinho, tá? Vou chamar o Gabrielzinho pro nosso debate. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Show. Adicionei, vamos ver se vai entrar, vamos ver se vai dar certo. Acho que agora deu certo. Fala, Gabriel, boa noite. Tudo bem? Tá dando pra ouvir direito? Tô te ouvindo mais ou menos. Fala de novo. Pera aí, porque acho que não vai dar pra botar fone, mas tá dando pra ouvir? Agora tá show, tá 100%. Antes de eu te apresentar, deixa eu falar com a rapaziada que tá aqui. A Giovana apareceu aí. Giovana, super beijo, tá? A Nina, a Isabela Estrela, falou que você é uma coisa linda. A Lu Guerreiro, só galera bonita. A Duda Rodrigues tá aí. Maria Carolina entrou, rapaziada boa, juventude boa de Niterói. Gente, a gente está aqui conversando com o Gabriel Issa, que é estudante do ensino médio e é um estudante que gosta muito de debater política, de estar por dentro da política. Ele faz vários vídeos bacanas no canal dele e é muito importante a gente estar aqui com você hoje, Gabriel. Então, primeiramente, boa noite. Eu espero que você esteja super bem de saúde. Espero que todos na sua casa estejam muito bem de saúde, tá? Manda um super beijo para todo mundo aí na sua casa, Gabriel. Então, o Gabriel, estudante, vai falar um pouquinho pra gente. Se apresenta, Gabriel, dá boa noite pra rapaziada aí. E aí a gente começa a bater o nosso papo. Então, primeiramente, boa noite, Túlio. Boa noite todo mundo que tá assistindo. Queria agradecer primeiro o convite que você me fez para estar aqui com essa live. Estou muito honrado de estar aqui com você, estar podendo utilizar um espaço tão legal que é o Instagram para fazer live e estar debatendo política, que é algo que é tão necessário nos dias de hoje, né? Eu acho que se a gente quer construir uma nova sociedade, pela juventude, né? É pela renovação da política que a gente vai conseguir. Então, é isso. Estou muito honrado, muito feliz de estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo aí hoje. Pô, sensacional, Gabriel. É isso mesmo, cara. Eu acredito muito nisso, Gabriel. Eu acho que quem vai fazer as transformações que o nosso país precisa são vocês jovens, tá? A nossa geração, ela tá batalhando, ela tá lutando, mas quem vai conseguir fazer as transformações que a gente mais precisa é exatamente a geração de vocês, essa geração que está surgindo, essa geração guerreira, que gosta de discutir, que debate desde pequeno. E, Gabriel, eu acho muito bacana que você é um rapaz novo, né? E tão interessado em fazer esse debate na política. Eu acho isso muito legal.
Eu, na verdade, quando eu comecei, eu era um pouquinho mais velho do que você. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a me interessar por política. E eu comecei a debater muito com os meus professores, a gente conversava muito, e eu pedia indicação de livro para ler, e o tempo todo eu tentava buscar leitura. Na minha época, eu sou um pouquinho mais velho, só um pouquinho, tá, Gabriel? Só um pouquinho. Na minha época não tinha internet, não tinha blog, não tinha... então, na verdade, era livro mesmo. Eu tinha que pegar livro e começar a ler para pesquisar o programa de governo dos partidos e tal. E você, eu acho super bacana que você começou esse processo. Eu comecei novo, você começou mais novo do que eu. Você tem 15 anos, né, cara? E você gosta de estar fazendo live, discutindo. E é muito legal, Gabriel. Fico muito feliz que você esteja aí, né, participando desse debate, que você esteja tão antenado na política de Niterói, do Brasil e do mundo, tá? E aí eu gostaria de fazer uma perguntinha para você, Gabriel. Infelizmente, a gente vê nos dias de hoje muitos jovens que não têm esse mesmo interesse, tá? O Araquém falando aí, ó, Tulhão falando como veterano. Araquém, o tempo passa, Araquém. Você acha que a gente vai ser garoto eternamente, Araquém? Já faz tempo. Ó, dei aula com o Araquém, eu não vou nem falar o ano que eu dei aula com o Araquém. Esquece, gente, esquece que essa live não vai ficar sabendo o ano que eu dei aula com o Araquém. Já tem bastante tempo. E aí, Gabriel, essa nossa juventude, ela não apresenta esse interesse pela política. A maior parte, né? Nós temos aí as exceções, nós temos você, que é um cara aguerrido, que está por dentro de tudo, mas a maior parte dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, não quer saber da política. Por que você acha que isso acontece, Gabriel? Como é que você lê esse desinteresse dos jovens pela política? Então, primeiro só aqui os comentários, meus amigos lindos, amo vocês, viu? Mas é o seguinte, eu acho que o jovem hoje em dia, ele está vivendo um momento político muito complicado, que o nosso país vem atravessando já há alguns anos, né? Um processo de muita falta de representatividade, né, dos políticos tradicionais, que os jovens e grande parte da sociedade não se sente representada pelos nossos políticos, né? Tem afastado muito o jovem e toda a população da política. Então, acho que eu estava pesquisando aqui um pouco antes, né? Em 2018, os jovens de 16 e 17 anos, né, que o voto seria facultativo, só 20% tinha tirado o título de eleitor. Então, você mostra uma grande... acho que não é nem falta de vontade. Muitos têm vontade, às vezes, de participar, mas não vem algum que seja um pouquinho melhor, falando assim, sabe? Algum que te represente um pouco, algum que seja próximo aos seus ideais, né? E como você falou, agora, atualmente, tem a questão das redes sociais, da internet, que poderia ajudar muito, realmente vem ajudado muito nesse debate, né? Nessa amplitude do debate político no nosso país, principalmente levando esse debate para os mais jovens, mas, ao mesmo tempo, dentro do cenário político, há uma falta de representatividade muito grande. Então, acredito que também tem uma outra questão, que é a educação que a gente recebe no nosso país, né? Dentro das nossas escolas tem um cenário assim, de se fazer o ambiente escolar, que muitas vezes que não proporciona um debate político dentro das escolas, né? Que é muito importante. E até, né, há poucos anos atrás estava sendo muito falado do tal da Escola Sem Partido, né, que era um projeto mais para calar os professores e para proibir o debate político nas escolas, do que propriamente para fazer um debate apartidário e plural. Era para realmente acabar com o debate. Então é muito importante que a gente lute sempre para que a escola seja um espaço muito, muito válido de debate, um espaço muito amplo de debate, para que a gente possa ter uma formação política dos nossos jovens e construir um futuro melhor para o nosso país. Perfeito, Gabriel. Você tocou num ponto que eu acho muito importante, que vale a pena a gente debater com a rapaziada, que é o projeto Escola Sem Partido, que é um projeto que, inicialmente, ele vem com a cara de que ele quer uma escola neutra, mas, na verdade, a gente sabe que não existe nada neutro nessa vida, né? Esse tipo de escola que eles estão propondo é uma escola que está completamente
fora da realidade da sociedade. Porque a sociedade não é neutra, não existe isso. Na sociedade as pessoas têm posição sobre as coisas e as pessoas discutem sobre as coisas. Então eu acho que a melhor palavra que a gente podia definir para o modelo de escola que a gente quer é uma escola plural e democrática, que dê espaço para todas as vertentes políticas. Eu acho que é isso que a gente precisa buscar. E um detalhe importante, Gabriel, que eu acho que vale a pena a gente conversar com a juventude, com a rapaziada, é que o nome sem partido é um nome muito esquisito, né? O nome sem partido, porque o contrário de partido é o todo. Então, se você quer uma coisa sem partido, você quer uma coisa com todo. Então, o contrário de partidarismo é o totalitarismo. Então, alguém que não gosta de uma escola com partido, gosta de uma escola totalitária, gosta de uma escola que tem uma opinião só, que é aquela opinião dominante. Então, na verdade, essa turma do Escola Sem Partido, o que eles querem é uma escola com as ideias deles e que não dê espaço para outro tipo de debate dentro da escola. Então, muito bacana você ter tocado nesse ponto e a gente precisa enfrentar. O movimento já se enfraqueceu muito, mas mesmo assim a gente precisa estar sempre enfatizando e sempre enfrentando esse tipo de iniciativa. Gabriel, eu vou ler um pouco dos nossos comentários aqui, que eu acho bacana a participação da galera, tá? Claro, é importante. Pra gente ver, tem muita gente bonita, muita gente legal, tem muita gente que foi meu aluno, muita gente sensacional aqui comentando, e eu vou passar um pouquinho aqui dos comentários para dar um alô pra rapaziada, tá? Então nós temos aqui, ó, a Ju Perazini, um beijo, Ju. A Silvia Vidon, um beijo. O Henrique Vidon entrou. A Lu Ara entrou. O João Pedro Mota, saudade, Joãozinho. João Pedro Mota. O Alejandro Rabelo, opa, tudo bem? Deve ser meu parente, hein? O GB Cândido falou assim, Issa, o Issa tem 1 milhão de fãs, eu sou um deles, sensacional, você tá arrasando nisso. A Fernandinha, amanhã eu dou aula pra Fernandinha, acorda cedo em Fernandinha, vamos arrasar na aulinha, hein? O Luiz, fala Luiz, tranquilo? Isso tudo tá acontecendo graças à minha pessoa. O bacana é que a Fernandinha, ela tem, tipo, autoestima elevada, né? Ela falou que o debate está acontecendo graças a ela. Fernandinha, você arrasa, hein? Vamos lá. Outras pessoas aqui. A Fernandinha falou que vai faltar aula. Fernandinha, 0 para você, hein? Vai faltar aula. A Rafa Mateus, sensacional. Gente, eu vou tentar falar com todo mundo aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir por conta da internet. Minha mãe entrou, um beijo, mãe. Tem uma menina falando que te conheceu pelo Insta. A Fernandinha, Ana Júlia tá entrando. Pô, tem uma galera entrando. O Isso, você é o recordista aqui da nossa live. Depois a gente vai ver o número de pessoas que passou por aqui, mas tá bombando. O Lúcio mandou um abraço. A Rafa Mateus, que é professora de História. Sensacional. Aos poucos a gente vai continuando. A Cíntia entrou. A Cíntia do gabinete do Paulo Eduardo. O JP Cavalcante mandando um beijo. A Lu Martins Vieira dizendo que você é um orgulho. A Isabela Estrela falando que você é perfeito. Cara, você tá cheio de fã aí bombando. De parabéns. Então, galera, muito boa participação de vocês. O menino Rial tá chegando aí. E olha só, quem quiser botar pergunta aí, pessoal, bota pergunta que a gente responde, eu respondo, Issa responde. Um beijo pra minha mãe, que tá aí sempre participando. Queria fazer uma outra pergunta bacana para você, Issa, que é o seguinte: o bolsonarismo entre os jovens é uma coisa, quando a gente para pensar, é uma coisa que soa até meio esquisito, né? Porque o jovem tende a ser transformador, tende a ser de uma rebeldia. E no passado, uns 5 anos atrás, muitos jovens entraram na onda do bolsonarismo. Muitos jovens votaram no Bolsonaro e foram para a rua com a camisa da CBF, apoiar o movimento deles, do MBL, do Bolsonaro. E isso, com o passar do tempo, foi arrefecendo. O número de jovens que apoia Bolsonaro hoje é bem menor do que antes. Hoje, por exemplo, você enxerga, você vai numa manifestação, quer dizer, vai não, porque eu não vou, graças a Deus, né? Mas você vê foto de uma manifestação na Praia de Caraí,
e você dificilmente enxerga jovem nessas manifestações. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, por que você acha que a galera entrou na onda do Bolsonaro e depois a juventude passou uns aninhos, a juventude saiu dessa onda? O que você atribui a essa entrada e saída? Peraí que tá dando um problema aqui, eu acho que meu irmão não tá conseguindo entrar. Ele até colocou aqui nos comentários se eu bloqueei ele, mas eu não bloqueei não, ele não tá conseguindo entrar. Ué? Mas enfim. Eu também não. Minha mãe falou aqui que também não. Ué, estranho. Bom, porque na verdade eu não consigo bloquear ninguém, não. Eu também nem sei fazer isso, eu nem entendo nada disso de live. Eu tô aqui só, você me chama. Gente, se tiver alguém que não tá conseguindo entrar, pede aí pra pessoa tentar me adicionar, não sei se isso influencia na hora de assistir a live, mas enfim, tenta sair apertando alguma coisa. Agora eu não tenho controle aqui, eu não consigo bloquear ou não pessoas, tá? Então tenta entrar aí que vai chegar a hora que vai dar certo. Tá bombando, gente. Fala isso. Bom, então, eu fui pesquisando aqui um pouco os dados, né, também. 60% dos eleitores do Bolsonaro em 2018 foram de jovens de 16 a 34 anos. Então isso é uma coisa que assusta bastante, né? Um dado que assusta bastante, né? Isso foi lá em 2017, uma pesquisa do Datafolha lá de 2017. Então acho que a gente pode atribuir isso a muitas coisas, né? Há uma crescente da direita no mundo inteiro. A gente percebe vários governos de extrema-direita, né? O Trump lá nos Estados Unidos. A gente pode ver que lá na França, né, depois do François Hollande, que foi um governo, né, que era do Partido Socialista, teve a Marine Le Pen, que assustou muita gente nas eleições, né? Teve um resultado muito, muito assustador mesmo, né? Mas eu acho que aqui no Brasil, especificamente, o Bolsonaro, ele teve, assim como o Trump, mais ou menos, mas acho que o Bolsonaro ainda pior, ele sempre usava uma linguagem muito fácil, muito transparente, muito pobre, assim, em alguns sentidos, né? A linguagem dele era muito simples e muito acessível para os mais jovens. Além disso, teve uma coisa que foi muito importante para o Bolsonaro ser tão difundido entre os jovens, né? O ideal bolsonarista ser tão difundido entre os jovens, foi a questão das redes sociais, né? A direita teve uma hegemonia nas redes sociais muito grande durante muito tempo, né? Os perfis de direita, né, com muitos memes. Os memes acho que foram aliados assim, essenciais do Bolsonaro na época da eleição, porque essa questão de colocarem ele como mito, como salvador da pátria também, né, o jovem às vezes se leva muito para isso. Né? Eu estava pesquisando também, vi uma frase da Esther Solano, que eu tive muita honra de ver ela falar no meu aniversário no ano passado. Eu fui num fórum de resistência democrática que estava tendo lá no Rio. Foi justamente no dia que a Esther Solano estava falando. Daí eu estava pegando, né, uma frase dela que o Bolsonaro ele utiliza as redes sociais, usa frases curtas, polêmicas e apelativas e ele fala o que pensa. Essa questão de falar o que pensa também, o jovem às vezes ele se sente muito representado por um cara que fala o que pensa. E uma coisa também muito interessante é que o Bolsonaro ele sempre se colocou como um outsider, né, como uma nova política, como um cara que não era político, mesmo já estando há 30 anos no parlamento. Né? Aqui a Buluara falou, Bolsonaro virou um meme. Realmente, Bolsonaro virou um meme. Isso aí. Né? Então, essa coisa dele sempre se colocar como um outsider, como um cara que era contra a política, que era contra o sistema, né? Foi uma coisa muito importante, né? Porque estava vindo como a gente falou lá no início, né? O jovem estava se sentindo muito mal representado pela política, estava muito insatisfeito com a política, né? Então o Bolsonaro se identificando como um cara que era fora da política, ele consegue muito esse apoio dos jovens. E uma outra coisa óbvia que é não só dos jovens, mas dessa ascensão do bolsonarismo em geral, é a questão do antipetismo, né? Que foi um grande fator que ajudou o Bolsonaro a se eleger. Mas eu acredito que agora, com diversas medidas que ele vem tomando, que são extremamente anti-nosso povo, né? Que antes ele só falava, né? A princípio ele só falava, ele exaltava a torturadora, ele exaltava a ditadura, ele, né, sempre se mostrou um cara anti-povo, mas agora ele começou com medidas reais, né, contra o povo brasileiro. Então, acho que principalmente também uma outra coisa que tem ajudado muito é a questão de crescimento de perfis
de esquerda nas redes, ou perfis progressistas, né? Tem a Mídia Ninja, tem o Quebrando o Tabu, que também é uma coisa que entre os jovens se difundiu bastante, né? Apesar de ter algumas discordâncias com o Quebrando o Tabu, mas é uma página com conteúdo às vezes muito legal, né? Que tem essa mensagem passando do antibolsonarismo e tal. Então, acho que essa diminuição de apoiadores do Bolsonaro, principalmente entre os jovens, tem muito a ver com essa questão das redes sociais. E também, eu acho que uma coisa que foi assim, que o Bolsonaro, principalmente entre os jovens, está muito queimado, que foi essa questão da pandemia do coronavírus, né? Um cara completamente despreparado para estar à frente do cargo que está nessa questão nesse momento da pandemia, um cara que incita a manifestação, né, durante esse momento, um cara que vai à manifestação, um cara que vai sem máscara, um cara que vai passear na padaria. Então, é um cara completamente louco, né? Ele é louco, ele não segue as recomendações dos especialistas da Organização Mundial da Saúde. Então, eu acho que isso tem feito com que os jovens e a sociedade em geral tenha repensado um pouco a questão de apoiar o Bolsonaro. Eu estava até fazendo uma pesquisa também, o Paraná Pesquisas, que teve algumas pesquisas meio estranhas na época das eleições, mas 51,1% dos jovens, agora já no final de abril, há uma semana atrás, já apoiavam o impeachment do Bolsonaro. Foi feita uma pesquisa, assim, mais de 51% dos jovens apoiavam o impeachment do Bolsonaro, enquanto na sociedade brasileira em geral, só 43%. Não é só, né? Bastante coisa, mas menos do que a metade da população apoia o impeachment do Bolsonaro. Então, acho que os jovens estão começando a abrir os olhos, né? Muitos obviamente, já abriram os olhos anteriormente, né? Uma coisa muito interessante é que a maior parte dos apoiadores do Bolsonaro na época das eleições, dos jovens apoiadores, eram homens brancos. Então isso diz muita coisa também, né? Na questão da falta da representatividade, né, das mulheres, negros, LGBTs, que compunham em grande parte uma frente anti-Bolsonaro. Perfeito, Gabriel. E eu acho que é isso mesmo, cara. A juventude, o Bolsonaro, ele na verdade se vendeu como sendo um antissistema. E a juventude, como você falou, na falta de uma liderança forte, com muita decepção em torno da política, ela acabou caindo na historinha do Bolsonaro. Agora, pra você ter uma ideia, quando eu tinha 15, 16 anos, Gabriel, o Bolsonaro já dava entrevista na televisão falando absurdos. Ele já dava entrevista dizendo que no Brasil tinha que matar mais de 30 mil para o Brasil poder dar certo. Já dava entrevista dizendo que era favorável à legalização da milícia, já dava entrevista dizendo que tinha saudade da ditadura, dizendo que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Então, todos esses absurdos não são novidade para quem acompanha a política há muito tempo. Agora, é novidade para quem não está acompanhando a política. Acho que essa foi a questão. O jovem já não tem uma afinidade tão grande. E aí, quando ele escuta um cara falando que vai acabar com a corrupção do PT, a corrupção do PT, você tem uma parcela da juventude, você, por exemplo, nasceu no governo do PT e viveu até 2015 no governo do PT. O que dá uma sensação para o jovem que todos os problemas que existem no Brasil vêm do governo petista, que é um grande erro. Sim. E então o Bolsonaro se aproveitou daquele momento, se vendeu como sendo o antissistema, as pessoas acreditaram e, na verdade, com o passar do tempo, as pessoas estão vendo que ele não tem absolutamente nada de antissistêmico. Aliás, pelo contrário. O Bolsonaro é o cara mais do sistema que tem. O Bolsonaro, não sei se você assistiu, Gabriel, o debate da Globo News, no sábado, se eu não me engano, o Ciro falando que o Bolsonaro fazia esquema baixo de gasolina. O Bolsonaro conseguia roubar no Congresso Nacional, no gabinete dele, com esquema de gasolina. De chegar lá no posto de gasolina, não usa a gasolina e troca por dinheiro, que é um troço fora do comum. O Flávio Bolsonaro, filho do fio 01, né, do Bolsonaro, fazia os esquemas dele na LERJ. Então, o Bolsonaro não é antissistêmico e digo mais, o Bolsonaro é o cara dos esquemas. Sempre foi. Você não consegue pegar na Câmara Federal um discurso
do Bolsonaro decente no país? Absolutamente nada, porque ele nem pegava no microfone. Nem pegar no microfone ele pegava. Ele estava ali simplesmente para fazer a rachadinha dele, para botar a família, para botar o amigo, para botar o parente e fazer os esquemas dele. E a população está começando a acordar e perceber quem é o Bolsonaro agora. Por quê? Hoje, por exemplo, na semana passada ele tentou colocar um amigo do Carluxo para ser o chefe da Polícia Federal, que é o tal do Ramagem. Não sei se fala Ramagem ou se fala Ramagem. E aí o STF vetou. E aí hoje ele colocou o amigo do amigo. Olha o nível que a parada chegou. Ele colocou o amigo do Carluxo para chefiar a Polícia Federal. E o primeiro ato do cidadão, quando ele assumiu a Polícia Federal, foi trocar o comando da Polícia Federal no Rio, que é justamente o que mais interessa a eles, que são as investigações que estão correndo aqui no Rio. Então, Bolsonaro não só é do esquema, como também faz esquema para não deixar investigar os deputados do partido dele, a base aliada dele. Então, assim, a gente está começando e a população está começando a perceber esses movimentos agora. E você tocou num ponto muito legal. A pandemia, ela evidenciou a incompetência do Bolsonaro. A incompetência do Bolsonaro já estava sendo ventilada. A pandemia simplesmente foi e deu um zoom. Falou assim, pô, isso está demais. Tá demais. Como é que um cara consegue falar a quantidade de absurdo que ele fala quando o assunto é pandemia, é uma coisa séria, que as pessoas estão morrendo. A gente tem no Brasil mais de 7.200 mortes hoje. Se eu não me engano, no último relatório nós temos mais de 7.200 mortes. E o cara ainda está falando que é uma gripezinha, está indo, como você bem falou, indo na padaria, abraçando todo mundo. Então eu acho que a gente está vivendo um momento em que a juventude vai jogar esse fantasma bolsonarista para fora e vai começar a pensar um projeto de país, e eu acho que esse é um momento importante da gente estar conversando. Outro ponto que eu queria levantar também, Gabriel, já vou ler mais alguns comentários aqui da rapaziada. Minha mãe tá falando que também não tá conseguindo entrar e muita gente não tá conseguindo entrar, então não sei o que tá acontecendo, mas não tem tá gente... aparecendo live. Minha mãe tá falando que não tá aparecendo que tá tendo live. Esquisito isso, né? Esquisito. Eu não sei se tem limite de pessoas, realmente eu não sei, cara, mas aqui eu tô vendo uma galera comentando e... Não, tem muita bastante comentário. Tem uma galera boa que tá assistindo aqui. Eu não sei se... Eu acho que não existe limite, não. Pode ser... Tenta entrar também. E aí? A galera tá falando aqui que entrou de boa. Ó, o Dudu tá falando. Dudu, um beijo, hein? Egli, minha madrinha de casamento, Egli, um beijão. E manda um beijo pro Girão, hein? Ai, meu primo, Rudá. Beijo, Rudá tá falando que tem que entrar pelo seu perfil. Já entrei. Isso, exatamente. Tem que entrar pelo perfil, tá? Porque se você entra, eu acho que o que está acontecendo isso é que as pessoas estão entrando no seu, não é isso? No seu perfil. Eu acho que não rola, porque eu estou puxando a live. Então tem que entrar no meu e entrar. Então eu acho que as pessoas vão começar a entrar. Gente, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? O momento é de vocês aí, de fazer pergunta, que a gente responde. E eu acho que um detalhe também importante, Gabriel, que eu queria levantar, é que muito tem se discutido, e na verdade ao longo de 2018 e 2019 muita gente falou do tal Estado mínimo, que não acha bacana a presença, a interferência do Estado na economia e a interferência do Estado em várias vertentes. E, curiosamente, o partido que mais defende esse tal Estado mínimo é o Partido Novo. Só que no debate da Globo News, perguntaram para o Amoedo sobre o Estado mínimo. E ele virou e falou assim, para surpreender o Brasil inteiro, virou e falou assim, eu nunca defendi o Estado mínimo. Como que nunca defendeu o Estado mínimo? Se tem diversos textos dele falando, a bancada do Novo, por exemplo, é a bancada que mais atua nesse sentido. Você tem ideia, a bancada do Novo votou a favor do congelamento de salário de servidor, vai votar agora a favor do congelamento de salário de servidor, votou a favor de corte de salário de servidor, graças a Deus não passou, mas eles votaram a favor. Votaram a favor da medida provisória 936 que o governo enviou, que corta salário de quem é CLT.
Então, o que acontece é que o tempo todo essa turma do Estado mínimo vem cortando direitos de trabalhador. Mas, curiosamente, o banco hoje, os bancos tiveram um presentinho do governo. Não sei se você chegou a ver, Gabriel. Os bancos receberam, eles pagam um imposto chamado CSLL. A alíquota é de 20% e ela caiu, o governo deu esse presentinho para o banco, caiu de 20% para 15%. Ou seja, o Estado não alivia ninguém na carga tributária, mas alivia o banco. Então, esse é um ponto importante, né? O pessoal fala de Estado mínimo, mas os caras defendem o Estado mínimo quando é pro pobre, quando é para o Estado mínimo para quem que eles defendem, né? Exatamente. Defendem o Estado mínimo para o pobre, para a população, o Estado máximo para ele. Exatamente. E o Estado máximo para o banqueiro, porque o banqueiro ganha de presente aí Então, o que os caras não podem fazer, o que os bancos não querem, é perder um centavo. Eles não aceitam perder um centavo. Nem no momento de pandemia, no momento dramático, no momento em que as pessoas estão morrendo, eles aceitam perder dinheiro. E essa turma do Estado mínimo, ela está aí para defender esse sistema, que é cruel, o sistema tributário brasileiro. Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, Gabriel, nesse momento, de fazer esse debate dentro da sociedade, fazer esse debate com a juventude. Será que a melhor solução para a gente é não ter o Estado presente? Ou a melhor solução é a gente ter um Estado presente, mas que garanta a redução das desigualdades? A gente vive num país que é um dos países mais desiguais do mundo. Então a gente precisa de um Estado que atue para reduzir as desigualdades, não para aumentá-las. Aí eu te faço uma pergunta, depois entra no perfil do Amoedo para ver se tem alguma linha falando sobre a redução dos impostos dos bancos. Não tem, eu já procurei até antes da nossa live, só se ele publicou algo agora, mas até antes da live eu não consegui ver absolutamente nada. Aí eu queria ver se você tem alguma coisa para comentar aí sobre esse assunto, se você quer falar alguma coisa. Enquanto isso, enquanto você vai falando aí, Gabriel, eu vou passando aqui para a gente ver, para eu ler os comentários aí. Beleza. Então, uma coisa que a história nos mostra, né, a história nos mostrou, é que sempre que a coisa aperta, sempre que o momento é de crise, quem resolve é o Estado. Não é o Deus mercado, como os liberais falam, não é a sociedade, não se resolve sozinha, quem resolve é o Estado, né? Na crise de 29, quem teve que interferir na coisa para dar certo foi o Estado, né? Na hora que a coisa aperta, quem tem que segurar é o Estado. E agora, nessa crise do coronavírus, a gente está vendo de novo, né? O mundo inteiro, a gente está vendo a importância dos sistemas de saúde, a gente está vendo como os Estados Unidos está sofrendo por não ter um sistema de saúde público decente, né, para a população. A gente está vendo aqui no Brasil como é importante a gente defender o SUS, defender a saúde pública e defender a interferência do Estado. Defender um Estado que defenda o mais pobre, que trabalhe na redução das desigualdades, como você falou. Uma coisa muito interessante, meu primo colocou aqui, o Ciro vem batendo muito nessa tecla, né, que 50% do PIB é para pagar a dívida pública, né? Então é importante a gente também repensar, né? O Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país o Brasil é um país incrível, um país enorme, um país cheio de riqueza e que poderia investir melhor na sua classe trabalhadora, na redução das desigualdades, para poder a gente realmente prosperar e ser um país definitivamente rico, né? Porque um país rico é um país sem pobreza, não é um país que alguns sejam muito ricos, outros sejam muito pobres. Não. Então, acho que é um ponto muito importante que você falou. E claro que não vai ter nada no perfil do Amoedo falando sobre a questão de banco, porque eles gostam quando o Estado beneficia eles, né? Quando o Estado está lá para garantir as regalias, os privilégios dos mais ricos, eles vão sempre estar apoiando o Estado. Agora, quando o Estado se propõe a trabalhar para reduzir as desigualdades, eles vão ser sempre contra. E uma outra coisa, me perdi, mas continue e depois eu vou ler os comentários. Enquanto você vai pensando aí. O Pedro Alvar, Pedrão, boa noite aí, um abraço. Pedro Alvar foi meu aluno em 2009. Rapaz, tem muito comentário aqui. Rapaz, eu não tô nem conseguindo ver direito aqui de tanto comentário. O Gabriel Yanzer,
A Isabela Estrela sempre comentando. O Pedro Auar falando uma coisa muito legal. Todos pedem socorro ao BNDES. É isso aí, é isso mesmo. O Dudu foi meu aluno em 2005 ou 2006, Dudu? Rapaz, acho que foi 2004. Eu vou parar de falar essas datas aí que eu acabo me entregando, né? O Issa tava nascendo, eu tava dando aula pro Dudu. O Dudu falou o seguinte: Tulhão, pergunta, expomos a carência do SUS. Depois dessa crise, essa pauta será fundamental para todas as campanhas eleitorais daqui para frente. Perfeito, Dudu, você tem super razão. Lá nos Estados Unidos já ganhou essa pauta o debate de ter ou não o SUS já ganhou uma importância muito grande, né? E a gente espera que ao longo até o final das eleições lá nos Estados Unidos, eu acho que tem que ser um consenso entre os dois partidos, tá? Que você precisa de um SUS. Cara, todo país precisa de um sistema único de saúde. É uma aberração essa ideia da galera de pedir voucher. Que voucher? De onde é que os caras tiraram um negócio desse? Voucher para creche, voucher para escola, voucher para saúde. Isso não existe. A gente precisa de um sistema único de saúde. Todos os países que cuidam das pessoas, que garantem a saúde plena das pessoas, têm um SUS. Então, é muito importante a gente discutir o seguinte: porque algumas pessoas viram pra gente, Gabriel, galera da direita, Dudu, que você tá comentando, viram e falam assim: então quer dizer que vocês estão felizes com o SUS como ele é? Claro que não, claro que não. A gente quer um SUS muito melhor, mas é justamente porque a gente quer um SUS muito melhor, que funcione muito bem, que a gente não pode cortar recursos do SUS. Os caras aprovaram, inclusive o Partido Novo foi a favor, eles não tinham bancada de deputados, mas eles foram a favor de aprovar o teto de gastos. O teto de gastos reduz gasto de saúde e educação. E aí, como é que você constrói o SUS que a gente quer, o SUS com a qualidade que a gente quer, se você congela gastos na área de saúde? Então, é um discurso antagônico. Então, não tem o menor cabimento. Então, o que a gente quer? A gente quer melhorar o SUS. A gente não quer que o SUS... Tem muitos erros no SUS? Tem muito. Fica uma fila, demora a ser atendido? Demora. Agora, o SUS precisa ser melhorado e não destruído. Quando você tira dinheiro daquilo que já não é bom, as coisas ficam piores ainda. Então, a gente precisa de eficiência na gestão? Claro, nós apoiamos isso. Isso não é um problema para a gente. A direita tem que entender que discutir eficiência de gestão não é problema para a gente. Agora, o problema é que, na visão deles, a eficiência é cortar dinheiro. Isso aí não pode, cortar dinheiro de universidade. Imagina a gente sem as universidades públicas. O Dudu foi meu aluno, Gabriel, há tantos anos atrás, no pré-vestibular popular da engenharia da UF. Então a gente tem dentro da UF projetos sensacionais que eu sempre faço questão de falar, porque a maioria das pessoas, Gabriel, não conhece os projetos de extensão da UF. Nós temos um pré-vestibular popular que funciona há mais de 20 anos, que já botou mais de 1.000 pessoas para dentro da universidade. Fácil, eu não tenho exatamente esses dados aqui, mas pelo tempo a gente consegue concluir que facilmente mais de 1.000 pessoas foram para dentro da universidade por conta do pré-vestibular. O universitário Antônio Pedro, que atende as pessoas de forma gratuita. Nós temos o hospital UVET, o hospital veterinário, que provê consulta a preços populares, tá? Então, gente, a quantidade de serviço que a UF presta para a população que mais precisa é imensa. Então as pessoas precisam entender isso, a importância da universidade pública, a importância do SUS, a importância de um sistema de educação de qualidade. Isso tudo são coisas que a gente precisa aproveitar esse momento, aproveitar o momento em que as pessoas perceberam que elas não podem viver sem o Estado. A pandemia só tem uma coisa boa nela, pessoal. A pandemia é horrorosa, tá? A gente vai ver, a gente tem mais de 7.000 mortos, a gente tem um governo completamente despreparado, um governo que não sabe o que fazer, um presidente que não sabe nem o que falar, o discurso dele é horroroso. Agora, se tem uma coisa positiva nessa pandemia, é mostrar para as pessoas que a gente, para construir o país que a gente quer, a gente precisa do Estado. A gente precisa do Estado. E aí,
Já vou passar a palavra para você, Gabriel, porque esse assunto é muito importante, a gente precisa deixar as coisas muito claras. Porque a direita fala assim, mas vocês da esquerda gostam de Estado inchado. Não, a gente não gosta de Estado inchado. A gente não gosta de cargos comissionados para amigo do político tal, para amigo do deputado tal. Não, nós queremos cortar isso tudo. A Câmara de Niterói, por exemplo, isso, não sei se você já deu uma olhada lá, cara, você tem fácil mais de 300 cargos comissionados. E se você vai no prédio da Câmara, é um casarão, né? Se você vai lá, não tem nem como essas pessoas trabalharem. Então tem pessoas que recebem os salários e não aparecem para trabalhar lá. A gente não é a favor disso. A gente quer cortar isso. Agora, o que a gente quer valorizar é o concursado, é o médico concursado, é o professor concursado. Isso que a gente quer valorizar. Então, cortar privilégio, cortar esquema, a gente quer sim cortar a quantidade de gasolina lá que o Bolsonaro usava para fazer os esquemas dele, a gente quer cortar. Auxílio paletó, a gente também corta. Agora, o que eles confundem é o seguinte, na internet eles dizem que são contra os privilégios do auxílio paletó, só que na hora de votar, eles votam contra o salário de servidor. Pra vocês terem uma ideia, para fechar e passar para o ISA, você tem os servidores públicos no Brasil, no geral, contando tudo, tá, Gabriel? Contando nível federal, estadual e municipal, 75% dos servidores ganha menos de R$5.000. Aí o cara cita um servidor, tem servidor que ganha muito, tem. Aí ele vai e faz a proposta de cortar o salário de todos os servidores. Mas 75% desses servidores ganham menos do que R$5.000. Então você quer cortar salário de quem ganha R$5.000? Você quer congelar salário de quem ganha R$5.000 numa pandemia? Então beleza, se quer cortar privilégio, foca no juiz, por exemplo. Cadê que o nosso amigo Amoedo tem coragem de publicar no Twitter dele que ele quer cortar privilégio de juiz? Porque no meu eu publico no meu, agora eu quero ver se ele publica nele. Aí ele vai e fala de servidores em geral. Servidores em geral não, vamos mostrar quem é que ganha mais. Privilégio de deputado, tem que cortar, tá? Então, quando você vê lá o deputado que tem o auxílio moradia, não tem que ter auxílio moradia, tá? Existe um apartamento funcional da Câmara, tem um apartamento funcional, então não tem que ter auxílio moradia. Então isso a gente é a favor. Agora, não podemos confundir cargo comissionado, privilégio, auxílio isso, auxílio aquilo, com salário de servidor de carreira. Servidor de carreira tem que ser bem remunerado, porque tem que prestar serviço de qualidade para a população. Fala, Gabriel, manda bala. Não, Túlio, eu notei aqui algumas coisas durante sua fala, tipo, uma coisa que eu lembrei que eu ia falar naquela hora, que é a questão, tipo, para a gente ter um desenvolvimento da nossa sociedade, ter um desenvolvimento em todas as áreas, na educação, na saúde, na ciência, em todas as áreas da nossa sociedade, do nosso país, a gente não tem que cortar o Estado. A gente tem que melhorar o aparato estatal, aprimorar as funções do Estado, aprimorar, como você falou, combater privilégios que tem dentro do Estado, combater cargos comissionados, combater todo esse inchaço que há na máquina pública, isso é fato, mas a gente tem que combater esses privilégios e não achar que uma extinção do Estado vai resolver, né, o Estado mínimo vai resolver alguma coisa. Não, o Estado tem os seus papéis fundamentais para um bom funcionamento de uma sociedade, né? Daí outro ponto que você falou que é muito importante, que é a questão da importância da universidade. A universidade ela é um espaço, além de um espaço fundamental de debate, um espaço fundamental de construção de pensamento, um espaço fundamental para o exercício da democracia, né, num país, é um espaço muito importante de desenvolvimento, de pesquisa, de ciência. Né? Quantas coisas que foram descobertas em universidades públicas, a USP, a Unicamp, a UF, né, o FRJ, várias universidades que desenvolvem pesquisas que são muito importantes para a saúde, para a tecnologia do nosso país. Né? Então é muito importante a gente parar com essa história de acreditar que só o que é privado que produz tecnologia, que só o mercado produz tecnologia. Não, a iniciativa pública também, o Estado também, as universidades públicas também produzem tecnologia, também produzem ciência. Né? Um outro ponto que você falou que eu acho que há um consenso muito grande na população que a gente só desenvolve um país com educação. Né? Isso é uma coisa que, se alguém discordar, tem que ser estudado, porque acho que todo mundo concorda que o principal meio de você alcançar um desenvolvimento de uma nação é com a educação.
Só que essa educação não pode ser para alguns. A educação tem que ser universal, tem que ser democrática, tem que ser inclusiva, tem que ser para todos, né? Então, quando a gente vê projetos como esse de congelamento de gastos, isso é contra a educação. As pessoas que apoiam isso estão apoiando um corte na nossa educação, na nossa construção do pensamento, na nossa construção de uma sociedade, de um futuro do nosso país. Então, quando grande parte da direita vota a favor de uma PEC dessa, tem que entender que estão votando contra a educação, contra a saúde, não estão votando contra o Estado, né? E uma coisa voltando agora à questão da universidade, que foi muito falado na época das eleições, que a universidade era antro de usar droga, né, de sexo e tal, mas pelo amor de Deus, a grande parte das pessoas que falam isso nunca pisaram numa universidade, nunca foram lá para ver o espaço de produção de conhecimento que é uma universidade. Então, esse é um discurso que tem que ser combatido também, que a gente não pode aceitar que falem isso das universidades públicas, né? E a outra coisa é que sempre que começa a ter algum momento de crise, as pessoas querem sempre cortar dos mais pobres, né? Nunca combate os privilégios. Até uma amiga minha, Carolina, beijo, Carol, ela colocou a questão de taxação de grandes fortunas, né? Que isso é uma pauta que tem que ser colocada, uma pauta tem que ser colocada em pauta logo. A gente tem que debater isso logo, a questão da taxação de grandes fortunas, porque geraria, né, um recurso imenso para o nosso país, né? Só o Brasil e a Estônia que não taxam lucros e dividendos, por exemplo. Então, a gente tem que começar a combater o privilégio dos mais ricos e não tirar dos mais pobres. Então, teve uma proposta, né, do governo federal de cortar salário de profissional, aquela questão de repor com seguro-desemprego. Pelo amor de Deus, por que não corta dos mais ricos? Por que não corta dos deputados que têm um salário imenso? Por que não corta dos senadores, servidores públicos que recebem, que são privilegiados, sim, alguns servidores públicos recebem mais do que deviam, com cargos comissionados, como você falou, recebem sem trabalhar, né? Grandes empresas, né, que têm lucros exorbitantes, bancos, né? Por que não corta? Por que não taxa essas empresas, não taxa melhor os bancos, ao invés de sempre tirar os mais pobres, né? Então, acho que a gente tem que sempre tá com um olhar mais pro mais pobre e sempre ir contra essas medidas que visam sempre o ataque à população mais pobre, não o ataque aos privilegiados. Perfeito, Gabriel, excelente, cara. Comentando algumas perguntas que eu anotei aqui da rapaziada, Gabriel, teve um que perguntou o que eu tô achando e que nós estamos achando da atuação do Crivella em meio à pandemia. Então, o Crivella, ele quer, na eleição que vem agora, que provavelmente vai ser em dezembro, o Crivella quer o apoio do Bolsonaro. Então, o Crivella ele não está perdendo a linha igual o Bolsonaro, tá? Só que o Crivella, ele não bate de frente com o discurso do Bolsonaro. Ele acaba repetindo o discurso do Bolsonaro para buscar o apoio dele. Então acaba entrando no mesmo pacote, porque num momento como esse a gente não pode titubear. Não tem esse papo de, mas porque não. É isolamento social. O que a gente precisa agora é o distanciamento social. E não tem, porém, não tem mais. É exatamente isso que a gente precisa nesse momento. Então, para mim, não bateu de frente com o discurso do Bolsonaro, para mim está no mesmo pacote, porque o que a gente está vivendo é muito grave. Um outro ponto importante, alguém colocou, eu não consegui anotar a pessoa que colocou, mas fez um comentário muito bacana, que na Argentina, 80% é a favor da taxação de grandes fortunas. Cara, por que isso acontece lá e não acontece aqui? A explicação é muito simples. Quando você fala no Brasil que você quer taxar o rico, o cara que ganha 10 mil reais, ele acha que é com ele. Esse é o grande problema. No Brasil, a gente tem um problema sério do cara não conseguir localizar a classe social a qual ele pertence. Isso é um problema gravíssimo, porque você vira, e eu percebo isso, quando eu coloco no Twitter, nós precisamos taxar o rico. Aí o cara, que isso, você é maluco? Pô, eu vou ter que pagar ainda mais imposto? Eu falo, não, querido, você não. Quando a gente fala que a gente quer taxar o rico, a gente está falando do cara que ganha mais de 1,5 milhão por ano. Nós estamos falando do cara que ganha 2 milhões por ano. A gente não está falando do trabalhador que ganha... mesmo que o cara ganhe um salário excelente, vamos colocar aí, o cara ganha 30 mil por mês. Não é dele que nós estamos falando.
ele é classe média. Ah, mas é porque eu tenho uma padaria na esquina. Você quer me taxar? Não, não quero taxar você, dono da padaria, pelo amor de Deus. Então, a taxação que a gente quer é nos bancos, é nos salários astronômicos, é isso que as pessoas precisam entender. Só que na Argentina, por que 80% é a favor? Porque o cara na Argentina sabe que não é com ele. Essa é a questão. Agora, aqui no Brasil, o cara lê uma informação dessa e ele tem a sensação de que é ele que vai ser taxado. E como a classe média no Brasil já paga muito imposto, nas cabeças da classe média, o cara fala, pô, eu já pago muito imposto. E o Túlio vem aqui na live defender que eu pague mais. Meu querido, não é com você. Você que ganha 30 mil, 50 mil, 60 mil, 70, 80 mil por mês, você que tem uma vida sensacional, tá? Graças a Deus. Agora, não é você que precisa pagar mais. Quem precisa pagar mais são aqueles que estão no topo da pirâmide. E isso, algumas pessoas podem pensar, pô, isso aí é comunismo, né? Isso aí é socialismo, né? A gente pode até posteriormente fazer um debate sobre socialismo e comunismo. Mas taxação de grandes fortunas não é coisa de socialismo, não é coisa de comunismo. Isso acontece nos países capitalistas da Europa. A maior parte deles, a maior parte dos países da Europa, taxa as grandes fortunas, porque isso faz com que as pessoas vivam melhor e não faz a menor diferença para quem está no andar de cima. O cara que trabalha na casa dos milhões não vai fazer diferença ele pagar um pouco a mais para ter uma sociedade melhor. É isso que as pessoas não conseguem entender. E um ponto importante, Gabriel, para eu fechar aqui a minha fala, é que quando você fala de taxação de grandes fortunas, a gente tem que levar em consideração a taxação de transferência de lucros e dividendos de pessoa jurídica para pessoa física. O Ciro falou isso no debate muito bem. Só 2 países no mundo não taxam transferência de lucros e dividendos de pessoa jurídica para pessoa física: Brasil e Estônia. O Brasil taxava antigamente. Chuta quem liberou? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso acabou com a taxação de lucros e dividendos de PJ para PF. Então, pessoal, esse é um debate que a gente tem que voltar a fazer. A gente precisa desse retorno. Então, a gente precisa que a galera que está no topo da pirâmide pague mais, para a gente ter uma sociedade melhor. Um outro ponto importante para liberar a polícia a falar é que eu acho que o Ruda é o seu irmão, Gabriel? Ruda, meu primo. O Ruda tem uma participação incrível aí no debate. Ele comentou que o avanço tecnológico dos Estados Unidos, ele é norteado pelo Estado, e ele tem super razão. As pessoas colocam muito os Estados Unidos como exemplo de Estado mínimo. Isso é uma grande balela, isso é uma grande mentira. Os Estados Unidos, pelo contrário, eles têm um Estado tão forte, tão interventor, que eles intervêm dentro e fora. Eles intervêm em tudo quanto é lugar do mundo, fazendo guerra. O Estado lá é fortíssimo. Ah, mas é que a universidade, o pessoal do Novo adora falar isso. Ah, mas é que a universidade de... Aí eles colocam uma